senadores que jamais, Constantino, jamais assinariam, jamais se meteram com esse tema, assinaram já o pedido de investigação de Alexandre de Moraes. Ô, senador, e vamos começar então falando do assunto que é o mais importante do país nesse momento e que teve um desdobramento importante essa semana, que é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Foi apresentado na segunda-feira pelos senhores, os parlamentares da oposição no Senado, e pela última atualização que eu estou vendo aqui, já tem 36 senadores favoráveis, né? O número que eu peguei aqui do placar do impeachment, que é o site que foi disponibilizado pelos próprios parlamentares da oposição, que está fazendo essa contagem em tempo real. Queria ouvir do senhor qual é o cenário atual, agora já passados alguns dias desde a apresentação do pedido. Os senhores estão otimistas? Vai haver avanço nesse processo? Qual é o estágio atual, senador? Vitor, com certeza, de todos os pedidos de impeachment que foram feitos nos últimos 10 anos, nenhum teve tanto apoio quanto esse. Além desses 36, existem parlamentares que nos abordam dizendo, olha, eu tenho problema no Supremo, eu tenho problema no meu partido, então eu não posso me manifestar. Então eu creio que com esses apoiamentos ocultos, nós já passamos dos 41 que seriam necessários para a abertura das investigações que culminariam no impeachment. Então eu vejo que é um momento muito importante para o Brasil, especialmente depois de tudo que nós vimos, de toda a escalada do judiciário, todos os desrespeitos à lei, de todas as prisões arbitrárias, enfim, de tudo que nós estamos vendo perplexos como cidadãos e como parlamentares. Então, eu creio que é um momento muito importante para o Brasil e precisamos, Vitor, precisamos, Serrão, do apoio da população, do apoio educado, respeitoso, pacífico, mas cobrando dos seus senadores de cada estado que apoie a investigação. Nós chamamos o impeachment de Moraes, é um processo longo. Nós vamos investigar, diferente do que ele faz, que é realmente já condenar as pessoas, nós vamos investigar, comprovar as arbitrariedades, o abuso de autoridade, etc, etc, etc. E em se comprovando isso, aí sim vai ao plenário para a abertura para o prosseguimento do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E você, Constar, como é que está vendo esse processo? E daí já emendo uma pergunta também para o senador. Brown, sem dúvida a coisa mais importante para o país hoje, para restabelecer o mínimo de Estado de Direito, de democracia, né? O Rodrigo Pacheco, presidente da casa, né, ele disse que ia avaliar tudo de forma técnica, jurídica, pouca gente acredita nisso, e a minha pergunta para o senador vai nessa linha, né? Alguns apoiamentos, como o próprio senador colocou, são na surdina, porque, enfim, existe aí o receio de retaliação e por aí vai. Mas como é que faz para, de alguma forma, exigir do senador Rodrigo Pacheco que isso vá adiante e que ele não possa matar no peito, né? Que ele não possa enterrar de forma monocrática e individual, né? Porque essa é a preocupação que muita gente tem. As pessoas estão fazendo sua parte, muitos foram na Avenida Paulista no final de semana, no 7 de setembro. Eu mesmo achei que pressionar diretamente o seu senador é um caminho necessário. Tem o Romário no Rio de Janeiro, tem vários senadores aí que precisam sofrer um pouco de pressão de quem os elegeu, né? Porque essa é a representatividade que se espera nesse momento, a coragem, a independência para ir adiante com um pedido desses, mas tudo depois volta para uma pessoa, senador Rodrigo Pacheco. Como é que fica essa questão? Como driblar essa barreira que foi colocada na frente? Consta, é muito importante a sua pergunta e o nosso otimismo dessa vez tem sido diferente exatamente pelos apoios. Antigamente nós não chegávamos a 25 assinaturas, mesmo que a oposição hoje tenha 30, 32 senadores. Nós, se vocês olharem lá o carômetro do impeachment, vocês vão ver que pessoas que nós jamais imaginaríamos que assinou. Realmente é muito poder concentrado. Eu costumo dizer que, infelizmente, nós não estamos dentro de uma casa que a democracia é plena. Tudo tem que passar por apenas um homem. E essa responsabilidade que o Rodrigo Pacheco está pagando alto preço, eu tenho certeza que ele está pagando. Já vimos, inclusive, o que aconteceu em Belo Horizonte com a família dele.
Eu não aprovo esse tipo de coisa, mas é uma reação popular que, infelizmente, nós não temos controle. O Rodrigo Pacheco tem a grande oportunidade, especialmente com os apoiamentos, com pessoas chegando para ele, presidente, tire isso das suas costas e coloque para o plenário votar. O plenário, Constantino, tira completamente essa carga dos ombros do presidente do Congresso Nacional. Lembrando, e vou cometer aqui um vício de linguagem, ele é presidente do Congresso Nacional, não é presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando 40 pedidos, dos 70 pedidos, eu falei isso ontem para o Vitor Braun, na entrevista que ele me honrosamente convidou, dos 70 pedidos de impeachment nos últimos 10 anos, 40 são contra o Alexandre de Moraes. E Rodrigo Pacheco é presidente do Congresso Nacional, ele não pode ficar protegendo o Supremo Tribunal Federal, até porque não são loucos, não são mais loucos da extrema-direita, bolsonaristas que estão pedindo. Hoje, Estadão tem se manifestado, Folha de São Paulo tem se manifestado, William Vac tem se manifestado diariamente, ou seja, é um clamor, inclusive, da imprensa progressista. Então, eu creio que dessa vez, devido ao número de apoios que nós temos, e tenho certeza que teremos mais nos próximos dias, inclusive com a ajuda de quem está nos assistindo, Constantino, eu creio que o Rodrigo Pacheco vai colocar em votação, e aí é um trabalho político nosso, um trabalho de vocês, da imprensa, um trabalho dos parlamentares e da população, de realmente decidir o futuro do Brasil, porque nós já vivemos numa ditadura, Constantino, você é a prova viva disso. O deputado Daniel Silveira é a prova disso. A Starlink, que hoje foi confiscada, é a prova disso. Pegaram uma multa, um problema de uma empresa, jogaram na outra, confiscaram, paralisaram uma empresa que o cara é um sócio. Ou seja, todos os ritos do Código de Processo Penal, da Constituição, tudo já foi quebrado e rompido. Então nós precisamos investigar isso. E lógico, o que a Folha de São Paulo, quem diria, Constantino? Greenwald, o grande arquiteto por trás da Vaza Jato e do Intercept, trouxe informações, um cara que é extrema esquerda, um cara que está aliado com Folha de São Paulo, trouxe informações estarrecedoras. Então, independente se você é direita ou é esquerda, o que nós queremos e pedimos ao presidente Rodrigo Pacheco, Constantino, é que deixe o plenário, a democracia plena, o representante dos estados brasileiros decidirem, né, por abrir ou não a investigação contra Alexandre de Moraes. Serrão. Senador Jorge Seif, uma dúvida. Indo para o plenário, essa primeira votação, ela tem caráter secreto ou é voto aberto? Voto aberto, graças a Deus. Nós teremos que cada um votar e vai aparecer lá no painel quem é a favor ou quem é contra a investigação. Lembrando a quem está nos assistindo, Serrão, esse primeiro processo, essa abertura de investigação, que pode culminar num impeachment, nós precisamos de maioria simples, 41 senadores, entendendo que os 80 votam, que o presidente não vota. Então, 41 votos, nós iniciamos as investigações. Passado, 3, 4, 5, 6 meses, o processo que demandar para fazer essas investigações, como se fosse uma CPI, uma comissão especial do impeachment de um ministro, que é inédito no Brasil, desde a fundação da República, diga-se de passagem. Aí, indo para o plenário outra vez, precisaríamos de 54, ou seja, 2/3 do plenário. Agora, qual é o meu otimismo também? Com essa investigação aberta e em se comprovando as diversas arbitrariedades que todo o mundo jurídico hoje, toda a imprensa, todo mundo que tem um mínimo, que tem dois neurônios, está enxergando, os senadores, né, muitos têm bom senso, apesar de questões ideológicas, guerras ideológicas e partidárias, vão ter o bom senso de realmente entender que Alexandre de Moraes ele levou o Brasil para um abismo, para uma destruição, para uma instabilidade política, para uma instabilidade jurídica, e que ele, hoje, inclusive, as informações de bastidores que nós temos, é que o próprio Supremo Tribunal Federal, muitos membros do Supremo,
E não estou falando dos que o Bolsonaro indicou. Outros membros do Supremo Tribunal Federal estão muito incomodados com as atitudes dele, muitas vezes de ofício, só essas aberturas de ofício já, por si só, já é uma quebra ali do decoro e é um crime. Não pode. Quem abre processo deveria ser o Ministério Público Federal. Oi, Serrão, diga. Uma outra pergunta. Como é um processo também inédito, no artigo 101 da Constituição, diz que é o próprio Supremo Tribunal Federal quem pode julgar um ministro do Supremo em caso de crime de responsabilidade. Será que não existiria o risco do próprio Supremo evocar esse caso para ele mesmo e tirar aí o papel do Senado da apreciação desse caso? Há esse risco, Jorge Seif? Eu não acredito, e vou repetir, pelo número de apoiamentos e pela insatisfação de vários ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu creio que eles vão deixar a cargo dos senadores, que é a única instituição constitucionalmente com poderes para fazer um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que com o número de senadores, com apelo popular, não podemos esquecer do apelo popular, e com a insatisfação de vários dos colegas do ministro Alexandre de Moraes, isso não seria, não ocorreria. Senador, e como é que entra nessa equação aí a eleição à presidência do Senado? Porque é um momento de troca, né? Em 2025, no comecinho do ano, tem as eleições, termina o mandato do Rodrigo Pacheco. O mais cotado hoje, o senhor pode nos atualizar sobre essa disputa, é o senador Davi Alcolumbre, né? Os senhores têm mantido interlocução com ele e ele tem se comprometido com essa pauta? Nós ainda não fechamos questão com nenhum dos candidatos que se apresentaram até agora. Só para lembrar vocês, hoje nós temos o presidente, o senador Davi Alcolumbre e a senadora Soraya Tronic se habilitando. Mas ainda num momento de eleições, momento que o Brasil está em chamas nos dois sentidos, na Amazônia, no Pantanal, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, e também o plenário, a casa, está muito inflamada com esse tema do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ainda não sentamos, as bancadas não sentaram para conversar, para propor, por exemplo, olha, se nós apoiarmos o candidato A, nós precisamos que isso entre na pauta. Você está de acordo? Você vai cumprir? Então, ainda não teve essa conversa, Vitor. Perfeito. Você, Constant? Senador, fazer uma pergunta delicada, mas necessária aqui. Eu quero avaliar com o senhor se o senhor percebe uma mudança de tom de pessoas que até pouco tempo atrás, por inúmeros motivos, estavam mais caladas ou alguma coisa assim. O próprio senador, você, muita gente se decepcionou com algumas posturas suas e achou que intimidações do ministro Alexandre tinham te castrado, digamos assim, né, politicamente, sobre essa pauta. Eu hoje recebi de um grande empresário, amigo meu, no WhatsApp, um vídeo exatamente do senhor, falando mais ou menos o que o senhor está falando aqui no programa, mas com um tom bem firme, alguns decibéis acima, né, chamando a atenção para a imprensa, que ela vai ser a próxima como alvo de censura, e um chamado para assinarem e apoiarem o impeachment. O Michel Temer, ex-presidente, que foi quem indicou Alexandre de Moraes para o STF, publicou há pouquinho tempo atrás uma coluna nos 3 principais jornais aí do país, né, na Folha de São Paulo, no Estadão e no Globo, no mesmo dia, de como pacificar o país. E quase ali dando a entender que, olha, Alexandre de Moraes vem se tornando tóxico demais. Eu, pelo menos observando de longe, vejo uma mudança de tom do sistema, né, dos donos do poder, da imprensa. Estou equivocado na minha avaliação? Alguma coisa está mudando? Realmente está ganhando momentum? As pessoas estão perdendo o medo, talvez enxergando ali uma luz no fim do túnel, uma oportunidade mesmo para pacificar o país ou resgatar o Estado de Direito? Ou eu estou me iludindo? Não, eu confirmo o seu ponto de vista, inclusive rememorando a vocês, senadores que jamais, Constantino, jamais assinariam,
jamais se meteram com esse tema, assinaram já o pedido de investigação de Alexandre de Moraes. Então, a imprensa, uma imprensa que fazia cara de paisagem, que fingia que o mundo ninguém fez, que fingia que nada aconteceu. Hoje, diariamente, nós temos nos surpreendido positivamente com a postura da imprensa, que também está vendo que, consta, o X ele não foi banido para você e para mim, ele foi banido para 220 milhões de brasileiros e 25 milhões que utilizavam. Foi banido para a direita e para a esquerda, o maior veículo de política nosso. Enfim, tá todo mundo vendo o seguinte, opa, esse cara se sente incomodado, ele não tem limite. Nós, vocês especialmente, Braddock, Oeste, Alexandre Garcia, já vem batendo nessa tecla há muito tempo. A própria Jovem Pan, ali no Pingo nos Is, vocês têm batido nessa tecla diariamente, sei lá, 3 anos, 4 anos. Ou eu estou mentindo? Então, essa mudança, a percepção do establishment está vendo que o Alexandre de Moraes, ele ultrapassou todos os limites legais, ele ultrapassou todos os limites éticos, ele desrespeitou todos os ritos do Brasil, e por isso hoje nós temos 36 assinaturas expostas e alguns apoiamentos ocultos que virão, né, creio que nos próximos dias. Dois senadores me procuraram e falaram: senador Jorge Seife, não coloque meu nome na lista, mas por um voto vocês não vão deixar de abrir esse impeachment. Está todo mundo muito incomodado. Então, eu já conto hoje, certamente, Constantino, com 38 para 41, são 3 votos. Dentro da própria oposição, se vocês observarem, e eu não vou fulanizar, dentro da própria oposição, nós já temos esses 3 votos que faltariam. Inclusive, temos até mais. Serrão. Outro ponto importante, Jorge Seife. Se esse impeachment de Alexandre de Moraes eventualmente for aprovado, e aí isso pode acontecer, é o risco institucional que o ministro hoje corre, se esse processo andar, fatalmente é isso que deve acontecer. Qual é a possibilidade dele ser substituído por alguém que possa até ser mais brabo do que ele? Eu digo porque o presidente Lula já sinalizou que poderia indicar para o Supremo Jorge Seife não, o Jorge Messias, perdão, já pensou Jorge Seife do Supremo? Ia ser interessante. Jorge Messias, que tem a característica curiosa de ser tão brabo quanto Alexandre de Moraes. A gente está vendo isso no papel dele na Advocacia Geral da União. E aí, como é que fica esse risco? Trocar 6 por meia dúzia ou 6 por 13? A gente corre esse risco ou não? Ô Serrão, deixa eu te falar. E essa é, infelizmente, uma consequência que nós estamos num governo, num desgoverno, e eles que vão indicar o próximo ministro. Aspas para Jair Bolsonaro. Hoje, Alexandre de Moraes é pior para o Brasil do que Lula. Eu creio que, com os recentes aprendizados do país e da própria Corte Suprema sobre um ditador de toga com o poder da caneta que Alexandre de Moraes tem, eles mesmos vão começar a se modularem, coisa que eu tenho certeza que não ocorreu, senão nós não chegaríamos ao ponto que nós chegamos. Então, pode ser Jorge Messias, pode ser quem for, eu tenho certeza que nada supera a nocividade de Alexandre de Moraes e os prejuízos incalculáveis. Tivemos, inclusive, essa semana, lá na Comissão de Direito Digital, economistas expondo o que está acontecendo com o Brasil com as decisões de Alexandre de Moraes. Estou falando de questões econômicas. Eles nem abordaram nada sobre 8 de janeiro, sobre abertura de ofício, sobre prevaricação, sobre abuso de autoridade. Não abordaram nada disso. Econômica... O Consta deve me ajudar. Teve um dos maiores... Paulo Rabelo de Castro. Paulo Rabelo de Castro. Um cara dos Estados Unidos, que é um grande investidor, um dos maiores investidores, falando: olha, tirem o dinheiro do Brasil. É um gringo aí, que eu não vou me lembrar o Bill nome. Ackman. Bill Ackman. Exatamente, obrigado. Então, ou seja, é um prejuízo já
que ultrapassa as questões ideológicas e partidárias, Serrão. Nós teremos uma colheita maldita na nossa economia, nos investimentos externos. Nosso país tem muita oportunidade e esse cara está afugentando inclusive o investimento, que o cara vai botar dinheiro aqui. Amanhã eu tenho 1% da sociedade, fala uma besteira no X, baixa um VPN e coloca uma coisa, eles vão lá na empresa e confiscam tudo porque eu fiz um tweet, que foi o que aconteceu com o X, né, o antigo Twitter e com a Starlink. Isso é uma insegurança jurídica descomunal, não se tem um precedente de tamanha agressividade contra o Estado de Direito, contra a democracia e contra a segurança jurídica de um país. Muito bem, senador Jorge Seife, obrigado mais uma vez, pela presença com a gente aqui no Pradoc Show. Volte sempre, boa noite, até uma próxima. Obrigado, Vitor, obrigado, Consta. Um grande abraço, querido amigo Serrão. Espero vocês. Consta, eu torço e creio que em breve você será reabilitado. Eu quero te receber para tomar um café. Vocês três lá no nosso gabinete no Senado para discutirmos o Brasil e esquecermos essa página terrível que nós estamos passando. Conto com vocês, com a imprensa, conto com o nosso público. Vamos com educação, como nós somos. Vamos com... O que é isso, gente? Bom, a torcida, você chamou a torcida, a inteligência artificial se manifestou, já soltou fogo, já comemorou o resultado que vem por aí depois. Com educação, com respeito, pedir às nossas autoridades que se posicionem sobre a saída do ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado.